Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Caio Gáudio. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, editado por aquele que se sacrifica pelos nossos ouvintes, Marcelo Zaniolo. Hoje estamos aqui com o Caio substituindo o Daniel, que não pôde estar presente. Aqui é que nem o Fluminense do Fernando Diniz, cara. Aqui é todo mundo rodízio de posições aqui. A gente não tem só 11 jogadores, não. A gente tem uma equipe. A gente tem um plantel. Exatamente. E o time continua jogando fino. Jogando fino, Eu exatamente. não sei o que isso quer dizer, quem é Fernando Diniz, mas enfim, tamo aí, né? E eu fico confuso, porque cada hora eu tô num lugar na abertura, então eu já não sei mais como é que eu falo. É verdade, isso é verdade. Quase que eu concluí já. O Caio é nosso 12º jogador. É aquele sempre que tem alguém contundido, vai jogar de atacante. Caio, contundiu camisa 10, vai jogar de camisa 10, o Caio. Eu prefiro me ver como o Wicked Fênix. Wicked Fênix, olha aí, porra. Wicked Entendeu? Que aparece pra resolver quando necessário. Aí sim, porra. Humilde, né? Humilde pra É o cavaleiro mais legal. É o cavaleiro favorito de todo mundo. Não, eu gostava mais do Yoga. Eu gostava mais do Yoga. Ah, é? Acontece. Acontece. Bem, o Enquadrando vem pra falar hoje sobre Donnie Darko, filme de 2001, escrito e dirigido por Richard Kelly. Pra começar, eu acho que vale a pena citar que Donnie Darko não é o único longa do Richard Kelly, né? Por incrível que pareça. Ele também dirigiu Southland Tales em 2006 e A Caixa, The Box, em 2009. The Box. Esse filme é legal. Esse filme é bacaninha. Esse filme causou certa repercussão, né? Eu lembro de um burburinho na época, né? Pra quem não lembra. Esse filme, pô, tem as mesmas coisas que me agradam e que me desagradam em Donnie Darko. Já começou criticando, cara. Eita, não sei. Ele tá ressentido. Mas basicamente, pra quem não lembra, o The Box era um filme que um casal recebe uma caixa, mas que se eles abrirem, eles ganham $1 milhão, mas alguém morre. Alguém morre aleatoriamente. Eu não faço ideia o que acontece nesse filme, mas eu lembro vagamente dele. É um argumento bem legal, bem legal. Um filme bem legalzinho. É curioso isso que a gente tá zoando aqui, que ele é tipo, o Donnie Darko é o filme dele, né? Uhum. Mas ele é um filme muito marcante, né? E quando você vê quem é o diretor, é um cara que assim, não acabou não crescendo muito na indústria, né? O filme é muito mais famoso que o diretor, né? É uma parada meio doida Eu mesmo. gosto do clima que Donnie Darko cria, né? Então, se a gente lembrar, Donnie Darko, ele é lançado um pouco antes do 11 de setembro, né? Isso também ajuda a criar um clima sobre o filme, né? Porque é como se ele estivesse fazendo uma pequena premonição, sabe? É meio bizarro. Teve não só esse problema do 11 de setembro, mas teve Columbine também, né? Quando ele começou a conceber o filme... Nossa, mesmo, ele começou a conceber o filme lá em 97, 98, e Columbine foi em 99. Então, assim, quando o filme saiu já em 2001, em janeiro, né? Não tinha acontecido 11 de setembro. Que clima, Columbine já era um negócio que mexia com o filme. Ele fala que em Sundance ninguém queria ver o filme. O pessoal não queria entrar na sala, porque era um jovem problemático numa escola, tem cena com arma e tal, com um estudante com arma. Então, isso mexeu muito com o filme. Um estudante que vê um coelho gigante, demoníaco. Mas o que é engraçado, né? Porque assim, você pega o filme, ele tem um argumento interessante, ele tem uma ideia interessante, mas ele também tem uma condução muito interessante. Foi o que o Fábio falou, o ritmo do filme é interessante, o tom que ele consegue dar ao filme, esse tom meio melancólico, macabro. Pô, cara, tem muita competência ali, que é engraçado, porque talvez ele tenha tido domínio sobre o filme, porque ele tinha um domínio completo do argumento, ou então realmente foi a grande inspiração dele. Não sei, porque ele podia ter tido uma carreira mais interessante, né? Rodrigo, a gente vê até a habilidade do diretor, né, com a câmera, né? Porque ele brinca com planos e sequências, tem muitas cenas no espelho que ele sabe trabalhar muito bem. Ele demonstra uma certa habilidade, uma facilidade de conduzir esse filme, que parece que, sei lá, nos outros filmes ele parece outra pessoa. Parecia que ele ia decolar a partir dali de Donnie Darko, né? Parecia que ele ia decolar, né? Depois eu vou desenvolver isso ao longo do episódio, mas eu acho que boa parte desse sucesso, dessas características que tornaram o filme Donnie Darko tão interessante, não veio necessariamente do diretor, mas de outros membros da equipe que trabalharam no filme. Pode ser, sempre pode ser o isso. Jake Gyllenhaal e a irmã dele, Meg Gyllenhaal, que são incríveis. Assim, sim, também. Os dois são incríveis, né? Mas tem isso, né? Você pode pegar um diretor que se rodeou de profissionais muito bons, como profissional de fotografia, direção de arte, que vai trabalhar o filme com maior competência ainda e sai um resultado incrível, que tem a contribuição do diretor, que tem essa visão do macro, mas não conseguiria executar sozinho, né? Isso é verdade. Eu acho que tem uma coisa que, na verdade, faz ser o sucesso do filme todo, é que eu sinto que é um filme com muito coração, né? É um filme que
que ele fala muito sobre ele, é um filme quase autobiográfico em certos pontos, né? Verdade. Até os relatos dele falando, ele fala muito dele no filme, né? Ele viveu situações semelhantes. Então esse coração que ele coloca no filme, acho que fala muito com a gente e conseguiu ditar um tom que a gente vê hoje de muitas produções, né? Stranger Things eu acho que é muito baseado nisso, porque ele pega essa coisa do adolescente, né? Do jovem adolescente nesse processo de vida pra vida adulta, né? O drama familiar, mas coloca uns temas mais pesados, mais profundos no filme e ao mesmo tempo bota uma camada de ficção científica com um roteiro que não se explica muito. Eu acho que a magia tá um pouco nisso aí, né? É uma mistura, né? Tem um quê de As Vantagens de Ser Invisível, vai beber muito dessa fonte também, né? Sim. Com um tom melancólico, pesado, né? Temas sérios sendo debatidos, né? Pô, perfeito isso que o Rodrigo falou também, de uma mistura de As Vantagens de Ser Invisível, né? Com uma ficção científica ali. Mas só vendo o filme você não consegue entender a teoria científica por si só. Você sai confuso do filme, na parte lógica, do que aconteceu, qual a lógica por trás, né? Dos eventos que estão ali. E essa confusão, esse sentimento de confusão é muito bem-vindo na jornada dos adolescentes, crescendo, tentando se descobrir, sabe? Então, esse sentimento de confusão da ficção científica agrega muito a história de amadurecimento do adolescente. Essa é até a minha reclamação, que quando o diretor vai explicar depois a lógica por trás de tudo isso, retira esse sentimento, que pra mim é parte fundamental da experiência. Mas não explica aqui, né? Ele explica fora do ele não filme, explica né? aqui. Exatamente, fora do filme. Não, ele não explica aqui, ele explica fora do filme. Eu tenho até dúvida se essa ambiguidade toda, ela é proposital ou não. Cara, tem diálogos estranhos e tal. E eu fui fazer Infelizmente, fui ver a versão do diretor. E a versão do diretor, ela faz questão de explicar muitas cenas que são muito confusas no original, mas são explicadas aqui. Então a magia do filme acaba perdendo um pouco, se esvaindo um pouco. Você acaba perdendo um pouco. É engraçado você pensar que, assim, vamos imaginar por um momento, sem julgamentos aqui, né? Que essa confusão do filme tem acontecido de forma involuntária do diretor. De qualquer maneira, essa confusão, como a gente tá falando, alimenta o filme inteiro. Cria uma textura pro filme muito interessante, que tem a ver, como o Gabriel falou, os adolescentes. Tem a ver, como o Caio falou, tem a questão do sci-fi ali. E principalmente por conta do protagonista ter alguma questão psicológica, psiquiátrica, né? Isso tudo agrega muito ao filme, essa confusão que poderia ser um elemento, um defeito do filme, na verdade isso agrega. Você sai um pouco confuso, mas como o Gabriel falou, os adolescentes são assim. É muita informação, é tudo mesclado. Na hora que ele fala, a gente não entende tão bem. Eu tenho irmãos jovens, eu sei muito bem o que é você não entender o que ele está falando, mas aí que tá, né? Depois ele começou a mastigar o filme, explicar o filme, mas bem ou mal, o filme é o que ele é, o que ele foi lançado, né? Então, eu acho que é muito interessante ter isso em mente, que, sabe, o diretor lançou o filme, a obra não pertence mais a ele, sabe? A gente pode analisar em cima disso, mas o diretor falou fora das câmeras que isso aqui significa isso. Não importa. Não importa. Né? Porque a obra tá pronta, sabe? E a gente vai avaliar independente do que o diretor falou ou não, achou ou não, sabe? Quis dizer ou não. Eu queria pontuar uma outra coisa aqui com vocês sobre o tom do filme, que sabe quando eu assisto Donnie Darko, se eu assistisse Donnie Darko hoje e não soubesse a origem de Donnie Darko, eu juro pra vocês que eu achar que isso aqui é um filme baseado num quadrinho da DC, do braço da Vertigo, sabe? Parece de Vertigo, porque ele se chama Donnie Darko, porra, nome já é um super-herói, parece um nome de super-herói, né? O nome de pelo menos um personagem principal de uma HQ, né? Que é até falado no filme isso, né? Né? A menina brinca com ele. Você tem nome de herói, Tem essa brincadeira com o nome dele no filme, né? Ele tem um clima que lembra muito o clima da Vertigo, sabe? O que de Constantine, com, né? Um clima de catástrofe iminente, né? Assim. E o mundo dele, ele de certa forma, ele é estruturado. Então você tem personagens de certa forma que estão estruturados ali num papel. A gente às vezes não entende exatamente o que é esse papel, mas ele tá ali, né? Então existe um universo coeso minimamente dentro. E fechado, né? Exatamente. Por mais que você não entenda, faz algum sentido, né? Parece que você tá acompanhando o microverso. Exatamente. Uma coisa assim, né? E de fato tá. De fato tá, né? Então vamos pra sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Então se você quiser aproveitar, entrar lá em apoia.se/enquadrando, você pode ajudar esse projeto a se manter e quem sabe também crescer, né? Então gostaria de agradecer alguns nomes das pessoas que apoiam a gente. São esses: Morgana Carmen Diniz, Pedro Ivo Souza Medeiros, Alexandre de Salles Bandeira, Marcela Takahara, Leonan Lisiero e Gustavo Eike Nakandakari. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente, de coração. Vocês são demais, gente. Obrigado. Então, sinopse. Donnie é um adolescente que foge da morte por acaso e passa a ser guiado pela assombração de uma pessoa vestida de
coelho. De coelho. É justo. Eu achei descritivo demais. Eu colocaria de um coelho gigante, não de uma pessoa vestida de coelho. Mas ok. É porque claramente é uma pessoa, Gabriel. Claramente é uma pessoa. 6,5. 6,5. Teve um esforço, mas também não foi tanto assim. O de coelho não denota o quão macabro é aquele coelho. É um coelho macabro, né? Mas se você pensasse que você é assombrado por uma pessoa vestida de uma fantasia de coelho, isso já é macabro. Talvez seja mais assustador do que o coelho gigante, né? Parando pra pensar aqui, a frase, né? Uma pessoa vestida de coelho atrás de mim é tão mais assustador realmente do que um coelho gigante de fato atrás de mim. Ah, cara, esse filme me pegou muito. Eu não lembrava mais dele direito. E aí fui rever agora. Filme que tem esse tom melancólico me pega, me amarra, me prende e é isso aí. Eu tenho vontade de ficar vendo esse filme looping. O jovem Caio cinéfilo, que viu esse filme lá com seus 17 anos, sei lá, reaflorou todo agora aqui. Tudo, tipo, caraca, voltou tudo. E como falava comigo esse filme, assim, sabe? Aquela coisa que ele sentia ali, aquele deslocamento do mundo e tal. Nossa. Esse filme ele tem uma certa nostalgia, né? Até porque ele se passa na década de 80. E o diretor, ele viveu a adolescência dele na década de 80. Sim. Então, eu acho que faz sentido o diretor buscar, né, as músicas da década de 80. Então, ele vai lá buscar Tears for Fears. Cara, Tears for Fears é muito adolescente, depressivo da década de 80, sabe? Echo and the Bunnymen, cara, também. Eu adoro Tears for Fears. Que a música que começa é incrível também. The Killing Moon começa, né, quando a gente é apresentado pra cidade. The Killing Moon, Mas enfim, assim, esse filme ele vai misturar um pouco de sci-fi, né, com esse terror psicológico que o filme vem trazer. E eu acho que vale a pena a gente começar pontuando, assim, né, a pedidos aqui, 2 conceitos que talvez vão ajudar a guiar algumas conversas aqui, né? Que é o conceito de que a gente está acompanhando um universo que é uma realidade paralela, também conhecido como o quê, Rodrigo? O mundo tangente. É o mundo ou universo tangente. Universo tangente, tá bom, ok. O que a gente acompanha no filme é o universo tangente. Isso, exatamente. Que estamos acompanhando e tem uma realidade que não estamos acompanhando. Então, vale só pra galera não ficar tão perdido aqui, o que nós estamos falando aqui, na verdade, é o que o diretor passou a contar nas suas entrevistas e é basicamente o que está sendo explicado nos trechos do livro que está dentro do filme, né? Você tem ali uma senhora que escreveu um livro de física falando sobre viagem no tempo e tal. De física. Não é física, mas tudo bem. É Filosofia da Viagem do Tempo, o nome do livro. Exatamente, Filosofia da Viagem do Tempo. E aí, dentro do filme, você tem alguns trechos desse livro que realmente vão elucidar muito do que está acontecendo no filme. Na verdade, ele vai realmente dar nome pra tudo que tá acontecendo e tal. A gente tava até conversando um pouquinho antes do programa, né? Eu acho que isso acaba tirando um pouco da mágica do filme e dos debates tão interessantes que tem das ambiguidades, né? Sim. No final a gente explica, então, mais ou menos essa teoria. Vamos jogar pro final, falar sobre esses bastidores que o diretor resolveu fazer um outro filme, fez um outro filme com um corte dele pra explicar tudo, né? Então lá no final a gente faz o explicado, né? Que a galera adora na internet, né? Final explicado. Final explicado. Eu acho que não dá pra recriminá-lo tanto, porque o filme, quando foi lançado, foi um fracasso de bilheteria e muito foi justificado por conta da confusão que era o roteiro, né? Depois ele foi ganhando força e foi virando um grande clássico. Pô, confusão que era o roteiro? Um dos pontos foi esse, né? Sim, e ele foi ganhando força depois com o DVD. O DVD tinha um material extra, sabe? Aí a galera foi entendendo mais, o filme foi gostando mais. Era isso que eu acho que dava o tom do filme antigamente, né? Pelo menos eu lembro de ver tipo, nossa, o roteiro é muito confuso de entender e tal, então eu quero ver pra tentar entender o roteiro. Pra mim, esse era o grande ponto. Exatamente. Isso, e é por isso que fez sucesso com o DVD, né? Particularmente, porque permitia você ficar assistindo várias e várias vezes o DVD, né? Pra tentar entender, né, o que tava acontecendo. Exatamente. Pô, Donnie Darko era o sinônimo de filme incompreensível. Sim. Pô, você entendeu de fato o Donnie Darko? Sabe? Sempre foi e isso. E ele é famoso por isso, né? Só que eu não sei se aconteceu com vocês também, revendo o filme agora, com 15 anos depois, sei lá quanto tempo depois. Depois de muito sci-fi na ideia. Não, isso não é, pra mim, o mais legal do filme, né? Todo o debate que tá no núcleo, de fato, do filme é muito mais interessante, né? Toda a questão pessoal ali, o drama familiar e tal, acho muito mais interessante que o sci-fi. Não, eu sou muito fã de sci-fi, confesso, gosto do entendido e do não entendido do sci-fi, então, pra mim, sabe, tipo, tá de boas. Eu assisti esse filme e curto pra caramba. Independente da versão do diretor, tá? Vou trazer aqui algumas informações, então, na ausência do Daniel, né? Algumas informações sobre... isso? Informações? Como a gente tá falando, é o primeiro filme desse diretor, ele era muito novo, ele tinha por volta de 25 anos quando ele fez esse filme, sabe? Então,
assim, realmente é uma idade muito incomum, né, pra alguém dirigir um filme em Hollywood e receber verba das produtoras, né, pra dirigir o filme. Ele tava se formando, né, Gabriel, na escola de cinema. Ele tava se formando, exatamente. E ele fez o roteiro, tentou emplacar, né, o filme em várias produtoras, não conseguiu de jeito nenhum. O filme meio que foi abandonado por um tempo, né, pelas produtoras e tal, até que foi passando de mão em mão ali o roteiro e chegou na Drew Barrymore. E aí ela leu, né, o roteiro, ela se interessou e ela tava querendo começar a produzir, né, e aí até o diretor conta isso, que ela tava também passando pelo mesmo drama dele. Enquanto ele não era levado a sério como diretor, né, porque ele era muito jovem, ela, né, como era atriz e também jovem, mais ou menos a mesma idade que ele, não tava sendo muito levada a sério como produtora. Quando ela falava, caraca. mesmo já tendo feito vários filmes, ela falava, sou produtora, todo mundo, porque tá ela bom. é a face do pânico, né? Do ET. Do ET, né? Ela começou fazendo ET lá, né? Caraca, criancinha. ET, é mesmo? Caraca. Então, assim, ela tem a mesma idade do diretor, mas ela já tinha uma carreira longuíssima em Hollywood, ao contrário dele, Pois né? é. E aí ela comprou a ideia e falou, não, vou produzir teu filme. E aí conseguiu um orçamento pra ele, pequeno. Ela tem uma produtora, né, a Drew Barrymore. Isso. Que fez As Panteras, fez aquele filme com Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Tem alguns filmezinhos, alguns hitzinhos depois. Sim, né? sim. E aí essa produtora dela ainda tava ali engateando, ainda não era muito levada a sério, né? E aí ela apostou nele, só que o filme teve um orçamento baixíssimo, muito baixo, né? Porque a produtora dele tava começando. De modo que ela conseguiu nomes grandes, mas quase todos sem receber ou trabalhando de graça ou trabalhando pelo preço de tabela, que eles falam lá, que é como se fosse assim, um preço de artista iniciante. E aí tava lá o Jake Gyllenhaal, a irmã dele, né? A Maggie Gyllenhaal, que participaram muito. Eles ficavam a noite inteira revisando o roteiro com o diretor e acrescentando e criando história pro Donnie, sabe? E aprofundando o roteiro, assim. Eles ficaram trazendo várias e várias camadas pra ele e ele aceitando tudo isso. E aí, o diretor de fotografia já trabalhou com Ridley Scott, sabe? Trabalhou com ele quase que de graça. Ah, tá explicado aí. Os diretores de fotografia do Ridley Scott trabalharam com ele, assim, pelo preço de tabela e levaram ainda grátis o equipamento todo que eles tinham, sabe? De filmagem, as câmeras todas. Isso é muito bom, né? Que foda. E ele mesmo falou, olha, gente, é o meu primeiro filme, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui, então tudo que vocês quiserem acrescentar e trazer de camada pro filme, aplicado, vocês têm liberdade total, sabe, pra fazer isso. Tá explicado aí. Exatamente, por isso que eu acho que o filme foi tendo essas várias camadas dos atores, cada ator desenvolvendo seus personagens, do diretor de fotografia, da própria edição, da própria montagem, ele não teve palavra final na montagem, tanto que depois teve a versão do diretor, né? O filme, digamos assim, teve a direção dele e o roteiro primordial dele, mas a partir daí ele quase perdeu o controle, digamos assim, do filme. E ele conta até, que é uma história interessante, que ele, quando saiu em Sundance, teve esse problema, né, que eu tinha comentado, de Columbine e tal, o pessoal ficou meio assim. E ele falou, cara, eu vou desistir do filme, ele ia vender pra uma empresa pra sair em VHS, não ia pro cinema e tal. E aí chegou um cara que era produtor do Memento. No Festival de Sundance, assistiu do filme. E falou, cara, eu vou falar com o Nolan pra ele ver o filme. Exatamente. Tinha o Nolan aí na história. Eu vou falar com o Nolan pra ele ver o filme e ver o que ele acha. E aí o Nolan conseguiu, junto com o pessoal na época da distribuidora, que o filme saísse. Eles compraram o filme e distribuíram o filme graças ao Nolan. Caraca. E meio que numa série de coincidências, assim, eles compraram junto com o Memento, meio que num pacote, assim. Pacotão e aí ali. o filme foi pra frente. Porque tinha essa preocupação, né, das temáticas do filme. Que legal. Pô, achei maneiro, porque a galera fica criticando o Nolan aí, ó, o Nolan aí, ó, ajudando. O Nolan aí, ó, deu de presente pra humanidade um filme como o Donnie Darko. O problema é que o diretor foi pro segundo projeto e não pôde levar a equipe com ele. Né? Aí começa um problema. Aí começou um problema. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante quando a gente vê cenas como essa cena que tem nesse filme do jantar, que é logo no iniciozinho do filme, que, cara, você percebe a qualidade da galera que tá trabalhando ali. Cena de jantar é uma cena normalmente difícil de fazer, né? De filmar é dificílima também. De filmar, de fazer, até com os atores, né? E é impressionante, assim, eu adoro a Maggie Gyllenhaal e ela interpretando junto com o irmão, sabe? Tipo, cara, é uma química. Fica muito natural, né? É um negócio natural, um negócio que você fala assim, caraca... Eu sou apaixonado também pela Mary McDonnell, que faz a mãe deles. Cara, ela é muito boa. Ela faz... Ela é incrível, ela é incrível. Tem o carinho dela por causa de Battlestar Galactica, que ela faz a presidente. Sim, né? Cara, e ela é muito boa, cara. Muito boa. Cara, é um casting absurdo, né? O Jake, cara, ele é foda demais, assim. Moleque, tu vê que ele tá muito novo e ele tá mandando muito bem, cara. Muito bem. O Patrick Swayze tá nesse filme, né, cara? Patrick Swayze tá nesse filme, Como assim? O Seth Rogen tá nesse filme aleatoriamente, né? Aleatoriamente, novinho. Tem 3 falas no filme. Já tinha gente boa na época, né? Mas gente que também foi crescendo, né? Tava todo mundo envolvido no projeto
certo, ou por uma paixão artística, ou querendo começar na carreira, ou porque gostou do projeto mesmo, se apaixonou pelo projeto, sabe? E se você parar pra pensar, não é um filme fácil de vender, né? Pô, um filme com um adolescente problemático, e tem toda uma história de viagem no tempo, confusa por trás e tal, não fica muito claro, um papo meio existencialista, filosófico. Imagina você ler esse roteiro e gostar. É impossível. Por isso que ele não conseguiu vender, né? Teve que a Drew Barrymore comprar. Então, ele comenta que os atores viam, adoravam e tal, mas ninguém queria dirigir, ninguém queria pagar pelo filme. Eu gosto muito, no início desse filme, que ele já começa apresentando o Donnie caído no meio da estrada, né? Desacordado, ele simplesmente pega a bicicleta e sai andando. E aí começa a tocar essa música, né? The Killing Moon, que é uma música que traz essa nostalgia, e a gente é apresentado aquela cidade, né? Vendo aquela cidade acontecer, né? Aquela pequena cidade na Virgínia, acontecer enquanto o Donnie tá passando e tá andando, né? E isso acho que acaba trazendo um tom pra esse filme, já define esse espaço onde esse filme acontece, esse microcosmos, né? Onde esse filme acontece, e os agentes que estão ali trabalhando, né? É verdade. Até como é um filme sobre viagem no tempo, é um filme que tem um caráter cíclico, né, cara? É até interessante, porque é aí que meio que vai terminar a jornada do Donnie Darko, né? Sua missão lá, né? Sci-fi. Começa e termina ali, né? Começa e termina exatamente no mesmo local, né? Exatamente. E sozinho, né? Ele começa e termina sozinho também. Isso é interessante, fala muito com o filme também. Sim. Ele até fala disso, né? As pessoas morrem sozinhas, né? Com essa sensação de solidão, né? Então já fala bastante sobre o filme, né? Mesmo a cidade tá ali no fundo, tá todo mundo ali no fundo, e ele tá sozinho na estrada. E isso é uma coisa bem interessante, assim, como é que esse diretor tenta, com imagens, contar a sua história, sabe? Boa parte dela, né? Como se fosse realmente uma história em quadrinho que a gente tava falando ali, né? Ele tenta apresentar tudo sem, às vezes, uma necessidade de tanto de diálogo, né? Ele vai fazer isso posteriormente na cena do colégio, que ele vai apresentar todo mundo em câmera lenta e tal, mas aqui ele também já faz isso com a família, né? Ele mostra todos os integrantes da família interagindo entre si nesse plano que ele tá descendo ali de bicicleta, né? Na entrada da casa aparece o pai regando o jardim. Regando, não. Ele tá soprando as folhas, ele né? tá soprando folhas. Soprando folha no jardim, perdão. É o pai zoeiro. Pai zoeiro. A irmã passando, exatamente, o pai zoando, dando uma zoadinha. Ele entrando em casa, aparecendo uma placa lá, onde está Donnie Darko, sabe, e tal, né? Ou seja, já mostra algo comum. E você descobre que ele ficou a madrugada inteira ali, né? É interessante quando se relaciona isso com a cena onde ele tá caído deitado. Cara, aquilo é uma estrada. Ele tá no meio da estrada. E logo depois de uma curva. Sim, perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele não morreu porque alguém não quis que ele morresse, né? Quase como se tivesse uma vontade divina que ele não morresse. Não passou nenhum carro ali naquele momento, né? Não precisa nem de turbina pra cair no quarto dele, precisa só de um caminhão na estrada. Só tá sozinho, né? Exatamente. Mas o né? jovem é assim. E ele vai entrando de pijama tranquilamente em casa e a família toda olhando pra ele, né? A mãe tá no jardim. Ou seja, mostra que é algo normal. Como se nada tivesse acontecendo, né? O pessoal, teu irmão tá chegando aí. O Donnie voltou. Donnie voltou. Vamos almoçar. Vamos tomar o nosso café. Mas isso é interessante, né? Porque mostra mais ou menos essa força, sabe? Que ele tem em volta dele que, sabe? Tipo, ele não vai morrer, sabe? Parece muito isso, sabe? Me passa muito essa sensação. Não, eu acho que também passa uma sensação de que, no fundo, você vai morrer, ou teoricamente, porque no filme vai subverter isso, você vai morrer no seu momento. No seu momento, então né? você pode passar por várias situações e circunstâncias de quase morte, mas se não for ali, você não vai morrer. Interessante, isso é muito interessante. É um ar de predestinação, né? E vai dando esse tom pro filme, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu só joguei aqui uma sementinha. Eu já vejo de outra forma, então já mais pra frente maneiro, a gente... maneiro. E é legal que dá um tom também, né, de filme, daquele filme dos anos 80. O diretor fala que ele gosta muito daquele John Hughes, né, que é o diretor do Clube dos Cinco. Nossa, é bom demais, John Hughes. Curtindo a vida doidado. Então dá esse tom já, tipo, os adultos não estão se importando com você, né? Só que aqui num tom mais sério, né, tipo, meus pais realmente não se importam comigo, né? Porque nos anos 80 os pais não se importam, né, com os filhos nos filmes, né? Tá os filhos em altas aventuras salvando o mundo e os pais, né, indo jantar indo pro trabalho, né? E os pais não estão nem aí, né? Os pais estão no ritmo de trabalho como sempre. Exatamente. Né? A gente introduziu uma coisa interessante, né? Você imaginar agora que o projeto era de um jovem que, basicamente, no meio desse processo industrial do que é você fazer cinema, ele vai terceirizar muito dessa produção porque ele não tem experiência para isso, né? E ele teve realmente o acompanhamento de pessoas, de profissionais muito capacitados, a gente percebe pelo resultado final. É interessante você imaginar o seguinte, né? Ele estava provavelmente obcecado com a ideia dele, com a história dele de viagem no tempo e todos esses detalhes que só ele vai compreender e entender com profundidade. Só que
ele parece ter sensibilidade suficiente pra conseguir, né, tipo, rechear esse filme com uma profundidade muito interessante, né? Talvez exatamente porque ele não estivesse tão preocupado com isso, porque se ele quisesse realmente contar uma história cheia de analogias e metáforas e críticas sociais, talvez ficasse raso, né? E aí quando ele não se preocupa com isso, só vai pela acessibilidade, né? Eu fico pensando se é intencional, né? Não sei, talvez tenha sido só um colateral interessante, sabe? De um cara muito sensível, né? E muito capacitado. Sim, é. Uhum. E talvez por isso soe tão genuíno, né? Aquilo que ele coloca ali, né? Exatamente. Soe tão natural. Ainda nessa entrevista dele, né? Que ele vai falando, ele fala sobre essa cena do jantar. Corrobora muito com isso que você falou, Rodrigo, assim, de ser parte da experiência dele, da visão de mundo dele, sabe? Ele fala que ele veio de uma cidade que é muito conservadora. Apesar da família dele não ser tão conservadora, ele quis retratar uma família conservadora normal. E aí ele até fala que em Hollywood, né, tem muito mais democrata do que republicano lá, então é muito fácil você tirar sarro ou estereotipar os republicanos como alguém conservador, mal, durão e tal. E, né, ele via que não era assim. Ele via que as pessoas eram muito mais humanas. Então ele queria colocar nessa cena do jantar, claramente o pai como um republicano, né, e alguém conservador, mas que dá liberdade, né, pra filha falar o que ela pensa na mesa de jantar. Os irmãos começam a brincar de palavrão, falar palavrão na frente do outro. Aí a criancinha pequenininha pergunta, né, o que é tal palavrão? E o pai começa a rir, a gargalhar, sabe? Que aquilo não incomoda o pai, como as pessoas pensam na cabeça dele que incomodaria alguém conservador, que não deixaria alguém falar palavrão na mesa de jantar, sabe, que é um local sagrado. Desconstruir um pouco essa ideia, né, também. E queria colocar essa complexidade, de, assim, do ser humano, que não é só um conservador, não é só um republicano, não é só um democrata, tem graus de complexidade que são pais carinhosos. Eu vou guardar isso aí que você tá falando pra minha pauta, que eu não quero entrar nisso agora, mas eu gostei. Eu queria que fossem pais, que você gostasse dos pais do Donnie Darko, apesar de você discordar deles politicamente ou não. Sim, mas ao mesmo tempo, Gabriel, até fazendo o advogado do diabo aqui, é um pouco dúbio isso, né? Porque ao mesmo tempo você sente que o pai não tá tão preocupado, às vezes ele parece que ele tá alienado ali em relação à situação da família, então às vezes parece que ele realmente, não é que ele não tá se importando, mas ele deixa isso pra mãe, sabe? A mãe é que vai se preocupar. É que ele tá meio que vivendo no piloto automático, né? Ele tá vivendo no piloto automático. Ele dá realmente essa complexidade, né? Um personagem que é carinhoso, que é um cara legal, que é super conservador, você vê ele nessa fala do jantar pelas falas dele, mas que também ao mesmo tempo não se importa tanto com a situação ali, mas em alguns momentos ele fala, então essa dubiedade é muito legal. Né? Agora, eu acho interessante que a gente pode olhar muito esse filme pela perspectiva do Donnie Darko, porque é ele que passa a perspectiva do filme, e que o filme se torna um grande filme de adolescente, como a gente falou aqui, né? Citou a referência de Clube dos Cinco, e que a gente também falou que ele, parece que ele ajuda a inspirar outras coisas, como as vantagens de ser invisível, né? Que a gente já falou no Enquadrando aqui, num número que eu esqueci, eu devia lembrar pra poder linkar vocês pra ouvir esse programa, mas esqueci. O programa ficou ótimo, hein? Mas temos um programa sobre as vantagens de ser invisível, e esse filme, ele acaba colocando esse tom também de que é um filme adolescente, sabe? É um filme sobre o drama adolescente, sobre essa crise existencial clássica do adolescente, né? É o chamado coming of age, né? Que é um amadurecimento, né? Um processo de amadurecimento. Jovem amadurecendo. A gente tem o nosso personagem que começa muito... Lembra muito até o personagem que a gente destacava lá do A Pequena Miss Sunshine. Um personagem que ele tá ali tendo uma certa crise existencial, que ele tem uma pegada um pouco nihilista, né? Mas que ele vai descobrindo aos poucos coisas que ele precisa se preocupar, né? Coisas que ele de fato dá valor na vida dele, ele vai se preocupando, né? Porque o início dele parece muito, sabe, nihilista, tanto que ele tá dormindo no meio da estrada, sabe? Foda-se, se ele morrer, morreu, sabe? Morreu, não faz diferença. Não faz muita diferença. E vai ter essa construção muito em função do colégio, né? Então a gente também vai ser apresentado esse colégio, né? Ainda num som de Tears for Fears, é muito bom muito isso. Muito foda. Tears for Fears tá sempre ali, numa né? cenaça, né, cara? Que ele vai trazer esse plano de sequência. Plano de sequência irado, muito bom. E ele vai apresentando os personagens nesse plano de sequência, sabe? Então ele mostra as meninas treinando, ele mostra o bad boy do colégio cheirando cocaína, ele mostra muita coisa, sabe? Nesse início, né? A relação de alguns professores. Porra, fica realmente muito interessante você sentir aquele clima daquele colégio, sabe? Que eu acho que traz essa nostalgia, mas também traz aquele perigo, né? Aquela sensação de terror que é um colégio americano, sabe? Tipo, e acho que aí relaciona muito com Columbine, por exemplo. E né? ali estereotipadaço, né? Super estereotipado. O pessoal usando droga e fazendo bullying, né? Assim, mostrando o microcosmo no máximo ali, né? As coisas acontecendo. Cara, eu acho que tem muito de Veludo Azul em sua introdução, em que você vai mostrar
Caramba! Um micro-universo em que, em sua superfície, sabe, você vai adentrando aquele lado mais sombrio desse micro-universo que vai mostrando aos poucos, revelando sua podridão. Pô, você mandou muito, porque realmente, agora que você falou, sabe, tipo, faz muito sentido a relação com o veludo azul. Até os gramadinhos das casas. Os gramadinhos, as cerquinhas. O próprio pai soprando as plantinhas, né? Exato. Consegue fazer a conexão direta com isso, muito interessante. Pra mim é muito isso, assim, eu acho que ele aproveita esse microcosmo da escola, mas também da vizinhança, pra ele começar a pontuar essa superficialidade que vai esconder uma podridão muito maior que vai vindo ao longo do filme, em que você vai cavucando a terra. É como você falou, o pai tá soprando as folhas, e aí você vai tirando as camadas superficiais até você encontrar uma parte mais podre, e no viés, e claro, no olhar adolescente, né? E é legal você perceber como esse é mais um filme que vai respeitar o seu universo adolescente, porque se a gente pensar, os jovens se dão muita importância, obviamente, as suas crises são muito importantes, seus desafios, seus problemas e complexidades, né? Eles dão extrema importância, de fato devem dar, e o filme aproveita isso para de fato colocar nos ombros de um adolescente a salvação do universo. Qual é o adolescente que não se sente dessa forma, como se tivesse uma responsabilidade gigantesca pra uma parada que, se você for ver como uma terceira pessoa, é uma bobeira, entre aspas, né? Tipo, então é legal isso, essa seriedade dentro de uma parada tão absurda, um plot tão absurdo. E até interessante, aí uma informação também, depois eu quero vinheta nessas informações todas. Informação! Ele fala que uma das ideias que fez ele pensar nesse filme foi uma história, quando ele era jovem, que ele leu que um pedaço de gelo caiu de um avião e caiu no quarto de um jovem que por acaso não estava lá no dia e destruiu o quarto do jovem. Caraca. Um pedaço de gelo gigante. E ele ficou pensando em como esse jovem estava pensando depois do que aconteceu. Será que isso é um recado dos céus pra mim? Será que isso é um recado do destino pra mim? Será que tem alguém tentando me matar? Será que alguém tá mirando em mim? Será que é proteção ou ameaça? Será que eu sou importante nesse universo? Será que eu não sou? Então, o filme todo respira muito isso, né? Essa coisa de o jovem tentando encontrar o seu espaço na sociedade. Totalmente. Né? É engraçado, né? A última vez que eu trouxe uma teoria minha, né, que tem um viés espiritual, foi em Interestelar. Não, essa não foi a última vez. Todo filme, grande foi. Grande foi. Grande? Nada disso. Eu só menciono algumas coisinhas, mas grande, que eu falei assim, ó, início, meio e fim, foi Interestelar, e esse me trouxe. E eu acho que esse filme, dentro da sua metáfora, suas loucuras, suas analogias, quando eu linko ele pra mim, meu entendimento de mundo espiritual, ele é o melhor exemplo que eu tenho no cinema. Ele é melhor do que filmes que tentam, sabe, de fato representar, vamos dizer assim, algum mundo espiritual, alguma coisa assim, fracassam frente a um filme como esse, que pra mim, ele é preciso, provavelmente sem querer ser, né? Pra mim é incrível, cara, eu vou fazer algumas relações aqui, é aquela velha história, assim, o destino não é destino, né? Tem a ver. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu tenho uma teoria também sobre o filme e é meio que antagônica ao que você tá falando. Maneiro, eu acho irado. Não, e é meio que o oposto que você tá falando. Isso é bom, né? Isso é bom que o filme permite isso pra gente. Bom pra caramba, cara. Bom pra cacete. E eu não sei qual é a teoria de vocês, mas eu acho que num patamar, a gente pode olhar um pouco o filme como uma grande crise existencial adolescente. Assim, eu fico pensando, né? Sabe aquele flash antes de morrer, sabe? Você repensar a sua vida, repensar tudo que você fez e onde você está e o que poderia ter acontecido. Poderia ser uma coisa muito assim, sabe? Sim, e eu linko muito a ideia da turbina de avião caindo em cima do quarto dele com a ideia da briga que ele teve antes, sabe? Com a mãe, com a irmã, sabe? Então, quando a gente vê essa turbina de avião caindo em cima do quarto dele, se ele não tivesse ali, e a gente vai linkar lá com todo o final do filme, né? Que, tipo, vai resultar na morte da mãe, talvez ele estivesse pedindo, eu queria que minha mãe morresse, sabe? Ele xinga ela e sabe, tipo, simplesmente, mas ele ainda não entende o quanto ela é importante na vida dele, sabe? Então ele mesmo queria morrer, né? Também pode ser isso, né? Ou ele mesmo querer morrer. Essa cena com a mãe dele é muito interessante, né? Porque o Jake Gyllenhaal atua muito bem nessa cena, porque você vê que ele não queria ter dito aquilo, ele se dói por ter dito aquilo, quando ele xinga ela, né? Ele, na verdade, queria que ela voltasse lá e desse carinho pra ele, né? Então, talvez ele se ressinta também. Então, talvez ele mesmo desejasse isso. Sim, sim. Eu acho que é exatamente. Se você pensar que ele é um protagonista, ele tem que ter um arco de construção, de evolução dramático, parte daí. Parte daqui, né? Um adolescente absolutamente revoltado, né, angustiado com as suas questões, mas que acaba vomitando essas questões nos seus familiares, né? Acaba, de alguma maneira, contaminando suas relações, né, com essa angústia, essa revolta. É esse arco de aprendizado da importância que ele vai passar a dar para essas mesmas relações. Né? O arco tá muito aí. E talvez parte exatamente
exatamente do que o Caio falou. Com a ideia de que, pô, e se a turbina tivesse pego em mim, eu teria a chance de resolver e de consertar essas desavenças com as pessoas que eu amo, né? Pra mim, parte daí, de fato. O que seria de mim, né? O que seria desse mundo sem mim, né? O que seria... Ou sem minha mãe, ou sem mim, né? E pensar assim, pô, esse vazio... Que a gente sente, né? Pelo menos eu jovem, sentia muito esse tipo de sensação, né? E acho que isso faz muito sentido junto com a descoberta da sua sexualidade, sabe? E aqui a gente vai ver isso muito claro, até numa cena bem direta, né? Com a psicóloga, a terapeuta dele, né? Nem sei se é psicóloga, mas a terapeuta dele, que faz uma sessão de hipnose nele e simplesmente tudo que ele fala é sexual, sabe? É sobre a vontade dele de fazer sexo. Não, e isso é interessante porque aquela época ali é uma época que é retratada e ele faz questão de colocar isso. Ele coloca um discurso político, um debate político na TV. Naquela época, especificamente, era um período importante para os Estados Unidos, que você vinha de 2 governos seguidos conservadores, governos republicanos altamente conservadores, principalmente do Reagan, né? E ali você tá numa disputa eleitoral entre o George Bush pai, né? E o Dukakis, né? E o governo Reagan, ele era um governo extremamente conservador, com algumas pautas sensacionalistas. Por exemplo, ter que ter oração nas escolas antes de começar as aulas. Guerra às drogas. Tinha uma pauta rígida sobre guerra às drogas. Ele tinha aquela questão da doutrina Reagan, que era financiar rebeliões anticomunistas pelo mundo, né? Então você tem esse debate muito profundo na sociedade naquela época. E você está falando aqui numa época que é o final da Guerra Fria, né? Então os ânimos, esse debate é um debate que está muito na sociedade. Ideias conservadoras e ideias mais progressistas estão debatendo muito ali. Estão em choque, né? Total. É um choque. Você está num período ali que não se discute tão abertamente sexualidade, né? Que você já passou daquele período e agora você está num período altamente conservador. Então você não pode debater sexualidade de forma tão aberta. Doenças mentais, questões mentais, psiquiátricas e psicológicas ainda são tabu da sociedade. Tem até um ponto relevantíssimo aqui que eu acho que ele até faz um pouco de referência disso. O Dukakis, né, que era esse opositor ao Bush, né, que era o democrata, ele sofreu uma campanha seríssima por conta disso, porque falavam que ele era, e aí vou usar o que o pessoal falava na época, que falava que ele era doente mental porque ele frequentava psiquiatra. Era esse o nível da campanha. Ele perdeu muito voto por causa disso. E você vê o Donnie é essa pessoa, né? O Donnie é essa pessoa que todo mundo sabe que tem alguma questão psiquiátrica, né? Que ele trata, e ele é visto pela sociedade como um pária. Então ele não pode falar os sentimentos dele, ele não pode externar a sexualidade dele, ele não pode colocar as coisas que ele sente, a não ser pra terapeuta dele, que também é uma pessoa conservadora, né? Que tá o tempo todo falando pra ele, não, pô, veja bem, a sociedade é dessa forma, normalmente tenta descredibilizar ele. Então, essa pauta política é muito importante pro filme. E eu acho muito interessante você trazer isso, Caio, porque essa pauta política, ela vai surgir em outros pontos desse filme, como, por exemplo, o coach pedófilo, que vai trazer a ideia do celibato no próprio discurso dele, como uma coisa importante, como um extremo do bem contra o mal, que é que ele traz como medo e amor. E isso também ajuda a trazer essa ideia de repressão sexual, como também a gente vai ver muito esse discurso religioso nesse reducionismo do bem contra o mal, que é tratado no filme como medo e amor. Exatamente. Então a gente vai ter essa redução, né, e essa dualidade, né, 2 polos, ou você tá em um ou você tá em outro. E que o Donnie é a representação de algo que quer destruir essa dualidade, né? E talvez para construir alguma outra coisa, né? Porque na ideia da professora a gente destrói para construir algo, né? Para construir, exatamente. Essa frase eu acho muito importante. A destruição é um meio de construção. Então, o Donnie, ele é um personagem que ele tá vivendo nesse meio termo, que é muito importante para poder construir alguma coisa nova. Esse ponto que você colocou era exatamente o que eu falaria, porque essa questão política, ela vai gerar, obviamente, um colateral importante nessa sociedade, que é exatamente essa luta por tentar enxergar tudo em polos, sabe, em 2 polos, em bipolaridade. Era muito importante você manter esse olhar conservador de o bem e o mal, a luz e a escuridão e tal. E isso vai sendo desconstruído pelo Donnie Darko no sentido de que a vida é muito mais complexa do que isso. Nós somos muito mais complexos do que isso, né? Tudo tá no espectro de medo, tudo tá no espectro de amor. Por isso que eu tô falando, o filme tá trazendo pra você um debate que é tão importante, que vai reverberar muito forte recentemente, está reverberando na nossa sociedade, né? De uma maneira em que o cara tá muito mais preocupado em contar a história de viagem do tempo dele. Isso é muito foda, sabe? Tipo assim, isso é muito maneiro. A gente já chutou o balde aqui, realmente o diretor perdeu o filme, né? O filme não é mais dele. O filme é muito mais sobre o que ele desperta no público que tá assistindo, né? Dane-se viagem no tempo e tudo mais, né? Dane-se a teoria oficial do filme, mas o que eu quero dizer é que mesmo assim o filme passa uma sensação sempre iminente de melancolia.
melancolia. Melancolia é uma mistura entre tristeza e inevitabilidade. Inevitabilidade, exatamente. Essas duas coisas misturadas que passa esse sentimento de melancolia, né? Como se tivesse uma sensação de ter sempre um desastre iminente, né? Desastre até do grego ali, né? 10 e astrum, né? Que é mais estrela. Eita, né? A ausência de estrela. Do grego, teve coisa grega. Ah, Gabriel gosta de coisa grega. A ausência de estrela é ruim, Gabriel. 5. Esse que é o desastre. Mas, enfim, tem essa questão do desastre e o filme passa, junto, acompanhado dessa sensação de desastre, um sentimento cíclico, de repetição, repetição, repetição. Isso passa um pouco também por esses discursos conservadores, né, de manter tudo como tá. Manter tudo como tá é uma indução à repetição constante. Repetição, repetição, repetição. E aí eu vou lembrar aqui, cara, do Eterno Retorno do Nietzsche. Olha! Né? Assim, vou explicar bem rapidamente o que é o Eterno Retorno do Nietzsche, pra quem não tá familiarizado, mas é uma anedota que ele conta ali, bem conhecida, que é uma proposta, um exercício de pensamento, que é o seguinte, né? Imagina que aparece ali na sua frente um gênio, um demônio, né? Uma criatura sobrenatural, e fala o seguinte pra você: olha, quando você morrer, você vai repetir a sua vida toda eternamente. Cada alegria, cada frustração, eu quero. cada pesar, Não, que inferno, não, pelo amor de Deus. Eu quero. Vai repetir tudo que aconteceu na sua vida eternamente até o fim da eternidade. Vai ter essa repetição eterna. Aí ele faz exatamente essa pergunta, né, pra você, leitor do Nietzsche, né? Pra saber qual a reação que você vai ter. A do Fábio ou a do Caio. se esse demônio propor... Você é o amor, Fábio, eu sou o medo. se esse demônio propor isso pra você, e você falar, pô, tá aí, curta essa ideia parece boa, então mantenha o que você tá fazendo na sua vida, sabe? Agora, se essa ideia causa um desconforto em você, sabe? Fala assim, pô, não, Deus me livre repetir eternamente. Caio, vamos reconsiderar algumas coisas aí. Deus me livre repetir minha vida eternamente. Isso é um chamado à ação. Então vamos mudar o que tá acontecendo na sua vida, que tá ruim. Claramente tá ruim. Se você não quer repetir o que tá na sua vida eternidade, não deixa como tá. Vamos conversar com o Caio depois. É pra isso que a gente faz terapia, Gabriel. É isso aí. Façam terapia. Não deixa esse ciclo continuar se repetindo eternamente, né? Esse eterno retorno da vida se repetir eternamente. Faça valer a pena a repetição. Faça valer a pena a repetição. Faça valer a pena na sua vida pro pensamento de uma repetição à vida ser um pensamento prazeroso e não desastroso, né? Não guiado por uma ausência de estrela. E aqui esse filme, né, passa o tempo inteiro essa sensação de destino, né, eminente, e uma sensação cíclica de repetição, que tem a ver com a teoria dele lá de viagem no tempo, que é uma doideira, né, que envolve esse ciclo de tempo. Que isso tá entranhado na sensação do filme, do que propriamente na lógica por trás dessa viagem no tempo. Na lógica do filme, Eu acho muito interessante, Gabriel, quando você traz isso e a gente conecta isso com a opção do personagem de poder reviver aquela história, né? Sim. Basicamente, ao final do filme, o personagem tem a opção de levantar daquela cama e fugir Da turbina, Do inevitável. do motor de avião que tá caindo, da turbina que vai cair inevitavelmente na sua cabeça, né? Aí aqui fica meio triste isso, né? Porque ele escolhe não reviver aquela história, mas eu acho que ele escolhe não reviver devido ao livre-arbítrio que ele não tem nessa história, sabe? Caraca, eu penso completamente diferente, mas legal, legal. Aí é legal. que é o debate, Tudo né? bem, não, tudo bem. Exatamente, é o debate. Mas por que eu digo do livre-arbítrio que ele não tem? Porque ele declara isso para a psicóloga, né? Ele fala que, tipo, ele precisa seguir o chamado que está sendo colocado a ele, sabe? Que ele chega a ver o movimento dele antes desse movimento acontecer e ele precisa seguir. Então, parece que é muito um pouco disso, sabe? Dele não acreditar, e talvez seja um problema dele, Rodrigo. Dele não acreditar nesse potencial de livre-arbítrio que ele tem, sabe? De que ele, na verdade, precisa seguir esse caminho que já tá predeterminado e logo, por conta disso, ele prefere não reviver essa história, que é a única opção de livre-arbítrio que ele teria ali naquela história, sabe? Talvez. Mas você não acha que o ato dele ter permanecido naquela cama, na verdade, foi um ato revolucionário para poder salvar as pessoas que ele amava? Será que ele não poderia salvar as pessoas que ele amava vivendo? Ele poderia. Entendeu? Mas se você partir de uma ideia que é um looping aquilo ali, que pra mim é isso, né? Na verdade é um looping repetido infinitamente até que ele se encerrou, né? A gente viu ele se encerrar. Pelo visto, ele entendeu que aquela dali era a única opção pra ele, né? E ele, num ato revolucionário, ele optou por não... É que no momento que aquela é a única opção, sabe? Tipo, ele só tem livre-arbítrio naquele momento. Na verdade, será que aquela morte dele ali, eu não vejo como uma morte real, né? Uma morte metafórica, um pouco da morte das vontades dele, né? Pode ser. Né? De certas vontades deles em prol das pessoas que ele ama. Eu acho que vocês estão com essa visão porque a gente diverge numa questão muito simples, né? Eu tenho as minhas crenças espirituais e vocês não têm. E aí que a gente vai criar uma grande divergência, né? E pra mim tá a beleza do filme nesse aspecto é o seguinte, quando ele conversa com o professor de física, que teoricamente ele vai ser um cara ateu, imagino eu, né? Ele fala assim, então se eu tiver o vislumbre do meu destino, na verdade
eu estou enxergando o meu futuro? E esse futuro, na verdade, seria pré-determinado? Seria o meu destino determinado? Aí o professor fala, não, se você então está enxergando o seu futuro, você pode alterá-lo, né? Se você tem conhecimento do seu futuro, você pode alterá-lo. Aí ele fala assim, mas e se for o caminho de Deus? Eu acho essa frase muito foda, porque ela soa realmente como se fosse algo pré-determinado e uma prisão. E o que eu acho engraçado é você pensar o seguinte, você pega o Donnie Darko. Donnie Darko é um cara absolutamente rebelde, confrontativo, extremamente inteligente, né, muito racional dentro das ideias dele. É o perfil completo de ir contra esse tal caminho de Deus que ele tá colocando ali. Tanto é que ele fala pra psicóloga, ele fala, olha, eu terapeuta, não sei, ele fala, eu de fato me sinto só. Não tenho como responder diferente pra você porque eu não tenho nenhum tipo de comprovação de que algo existe junto de mim, ou seja, ele tá falando ali praticamente de Deus. E é engraçado você pensar que quando você enxerga alguém no caminho de Deus, você vai imaginar quem? A professora conservadora, que olha tudo de uma forma bipolar, ou seja, ela tá dentro de um caminho que é uma prisão, que basicamente tem muros que levam ela de uma direção só, certo? Tipo essa direção linear, ou seja, ou é medo, ou é amor, ou é demônio, ou é Deus, né? Tipo, é o caminho linear. Só que o engraçado, você pega o Donnie Darko, que ele é absolutamente rebelde, racional, ele se aprofunda na consciência dele a tal ponto de ver o destino saindo do ventre de cada pessoa e saindo dele também. Ou seja, ele vê o destino, ele vê o futuro, ele pode mudá-lo e ele opta pelo caminho de Deus. Eu acho que a beleza do filme tá aí pra mim. Eu sempre enxerguei dessa forma de que a professora conservadora não está com o caminho de Deus e você tendo conhecimento do seu destino, automaticamente você optaria, entre aspas, pelo caminho de Deus. Não porque ele é imposto a você, não porque ele é obrigatório. Porque ele é o caminho perfeito. Ele é o caminho perfeito dentro de uma questão de quem você é, pra onde você vai, pelo que você tem que passar. E quando você tem essa consciência, você segue ele inevitavelmente. E é uma escolha natural. A questão é, por que pra mim Donnie Darko ele segue o caminho de Deus? Porque ele teve consciência e percebeu as razões de seguir o caminho de Deus. E aí, quando eu falo caminho de Deus, não tem a ver com um caminho imposto por um homem barbudo, sabe, que fala, esse é o caminho pra você e acabou. Não, é o caminho que ele percebe que é inevitável. Não no sentido de que ele é obrigado a percorrer, mas porque quando ele compreende quem ele é, o trajeto que ele tem que percorrer e tudo que ele tem que aprender e oferecer, ele percebe que aquele é o melhor caminho. Rodrigo, eu gosto muito dessa sua teoria aí, porque a gente tá falando de livre-arbítrio, a gente tá falando de destino, mas eu quero puxar uma outra dualidade, na verdade. Tudo bem. Que vai ajudar a colocar teu ponto de vista, né? Que é o seguinte... Esse filme, ele tem um determinado easter egg, né, que a gente pega ali no meio do filme, que aparece no cinema, né, no letreiro do cinema, que ele pode assistir, mas ele vai assistir Evil Dead, mas ele poderia assistir A Última Tentação de Cristo. Filme do Scorsese. Filme do Scorsese, com o William Dafoe, né, todo programa tem que ter uma menção ao William Dafoe aqui no podcast. Cota William Dafoe. É incrível isso, cara. É Dafoe do nosso programa falar do Dafoe. Ele merece. E aí eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas um grande spoiler de A Última Tentação de Cristo, mas pelo menos a história de Cristo todo mundo conhece, né? Que ele vai ser crucificado no final. Isso é spoiler? Não acredito. Mas ele volta? Em alguns casos ele volta, outros eu não sei. Se fosse A Última Tentação de Cristo Tarantino, eu ia até falar pra você segurar, mas pô. Não, então, né? Mas o legal desse filme do Scorsese é que esse filme causou um certo rebuliço, né? Porque no final do filme, existe um momento em que vem um anjo, que na verdade não era um anjo, né? Era um demônio, mas vem um anjo e fala assim pra Jesus, né? Tipo, pô, tá bom aqui, né? Ele tá na cruz ali, pô, tu já sofreu demais. O que tu acha de sair daí, viver de boas? E Jesus aceita e vive de boas. Aí se casa com Maria Madalena, né? Aí tem uma cena dele fazendo sexo. Então, tipo, Caraca. Scorsese, sabe, tipo, resolveu mexer com a galera, né? E tudo bem. E aí chegou algum momento em que vem uma galera lá, né? Que acho que é Simão, nem lembro. Algum dos seguidores dele vem falar com ele. E fala assim, ó, você foi enganado. Não era um anjo, não era um anjo mandado por Deus, não. Era o capeta, era o diabo. É o Lúcifer. Não sei se era necessariamente, mas é o capeta, Lúcifer, não sei. Era alguém do mal, digamos assim. Alguém do mal, né? E aí Jesus fala, putz, ele sai correndo, chega até um lugar, né? E ele pede a Deus, deixa eu me sacrificar pela humanidade. E aí vem Deus e fala, ok, sabe? Tipo, e coloca ele de volta na cena da cruz. E aí quando ele tá de volta na cena da cruz, ele morre, e ele morre sorrindo, ele morre feliz, sabe? Tipo, pô, consegui, sabe? Consegui minha missão aqui, voltei pro ponto onde eu tinha que voltar e vou ser sacrificado pela humanidade. E acho isso interessante porque tem um paralelo muito legal com o Donnie Darko. Sim, claro. Totalmente. Dá pra você traçar também um perfil dele como Cristo fácil, né? Até porque ele sugere isso, ele sugere que o guru é o anticristo, por exemplo, ele sugere um pouco isso, então dá pra fazer esse paralelo, esse viés. Sim. Não, combina como se fosse esse novo paralelo, né? Esse novo Jesus, que num momento bem diferente, né? Mas que existe sim.
o bem, o mal, ou não, sabe? Ou, na verdade, o Donnie Darko, ele consegue estar permeando aquele meio termo, e ele, na verdade, que é agora a pessoa que vai ser sacrificada pelo nosso futuro, né? Pela nossa vida. E eu acho legal porque quando você vê esse filme, é mais ou menos uma coisa que você falou, Rodrigo, em algum podcast que eu não lembro qual, talvez você lembre do episódio, mas você fala do bem e do mal, e você fala do bem gerando mal e do mal gerando bem. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Eu acho que esse filme, ele faz também esse trabalho, sabe? Por exemplo, a gente vai ver o Donnie Darko tacando fogo numa casa, mas essa casa é a casa do pedófilo, e a gente não sabia que ele era pedófilo, ele tá simplesmente seguindo uma vontade dele, talvez por raiva, talvez a comando de um coelho, sim, né? Que pode ser o demônio, pode ser Deus, sei lá, sabe? Tipo, tudo bem. Mas ele seguindo aquilo, e ele vai fazer uma coisa que necessariamente é ruim, né? Até descrita, se você pensar, pô, tacar fogo na casa de alguém, pô, um ato ruim, né? É um ato mas ruim. Que revela o pedófilo que cria o quê, né? Como se fosse naquela ideia da professora, a criação por meio da destruição. Sim, claro. Cria justiça. Cria um ato de justiça que é a justiça pegar o pedófilo, né? E a mesma coisa com o colégio. Ele inunda o colégio, é um ato de rebeldia, né? Mas que cria o amor dele, né? Que é quando ele se aproxima da Gretchen. Sim. Gretchen. Isso. Mas quando ele se aproxima da Gretchen. Conga lá, né? conga. Uma hora ia rolar isso lá, né? No filme, E aqui no caso é a inversão da metáfora que você contou, né? Da história bíblica que você contou, né? Na verdade, o que aparece ser um demônio, na verdade, é um anjo que tá tentando colocar ele no caminho certo, né? O coelhão é legal, pô. Que é o coelho demoníaco lá, na verdade, tá ajudando ele. Mas aí para pra pensar. Se você parar pra pensar também na última tentação de Cristo, o demônio, sabe, tipo, ele faz um papel muito legal, né? Ele faz o papel de tentar Cristo pra justamente mostrar que o ponto de vista dele tá correto, sabe? Tipo, se você parar pra pensar, ele traz a certeza, sabe? Exatamente. Ele dá a convicção. Ele tira a dúvida, sabe? Então eu também fico pensando assim, tipo, que... O mal é necessário, cara. O bem também. O mal, ele passa, assim, quando a gente pensa nessa dualidade, o mal, ele é um necessário pra um bem existir, sabe? Tipo, como, até se você pensar em espectros, né? Que, na verdade, esse meio termo que o Donnie Darko permeia é um meio termo interessante, sabe? Não tô defendendo aqui que a gente tem que fazer maldade às pessoas pra existir o bem, não é isso. Mas que você vai ter o personagem lá do coelho, de repente, se a gente pensar nele como uma pessoa ruim, como uma entidade ruim, necessariamente ele, no final, ele acaba mostrando pro Donnie Darko que talvez a escolha que ele tivesse que fazer era outra. Porque ele fez sem querer, sabe? Ele fez muitas coisas boas, mas ele fez mal a duas pessoas que ele ama. A Gretchen, que morreu, e a mãe dele e a irmã que morrem, sabe, no acidente de avião. Então, eu acho que, tipo, não preciso necessariamente entrar nessa coisa toda. Mas aqui, pelo menos assim, a gente vê essa relação dual, sabe, tipo, com a professora, com esse coach, né, pedófilo, né, e que eles têm a personificação do que é um religioso conservador nessa sociedade. Sim. E acho isso interessante, porque eles são a personificação do mal nesse filme, sabe? Exato. Quando você para pra pensar no... Porra, o cara é um coach pedófilo. E a forma que ele coloca esses personagens, eu acho muito interessante. Esses personagens são sempre colocados de uma forma, cinematograficamente, como entidades ruins mesmo, né? Você vê a Drew Barrymore, quando ela aparece com um olhar, de certa forma, sedutor, com uma coisa enigmática, ela tira os óculos de forma muito robótica. Ela tá demais mesmo. Ela tá demais mesmo. O professor, ele tem algumas coisas por trás ali que você não entende muito. O professor de física, né? Ele tem algumas questões por trás que você... Ele passa pra ele um livro ali, ó, em segredo. Ele é o bonitão do plantão médico. Pode ter. Essas pessoas, elas têm uma coisa por trás, assim, né? Elas têm uma aparência maligna, né? Parece que tem segredos a esconder sempre, né? Tem um ar assim de segredo. Porque a sociedade vê elas dessa forma, né? Muitas vezes. Enquanto isso, a professora bonitinha, que tá lá ajudando os alunos, banindo o livro, né? Fazendo o melhor pela sociedade, ela é vista como uma pessoa pura, ela é vista como uma pessoa boa, só que no fundo ela tá defendendo o pedófilo, ela tá botando uma pressão absurda na filha dela pra ser uma coisa que a gente nem sabe se a filha dela quer ser, vendendo ali aquele grupo de meninas, criando situações, ela gera a demissão da professora. Então o próprio coach lá, né, o Red Pill lá do que vende o curso, ele também, né, cara, e o Patrick Swayze é muito bom pra esse papel, né, que ele é a cara do mocinho, né, a cara do... Muito foda. Ele é o estereótipo do mocinho. E o próprio Donnie, o Donnie tem essa figura, assim, meio dark, assim, meio, né, ele é
noturno, ele tá sempre... Meio darko. É o Donnie Dark. O diretor não é muito sutil, né? Mas ele tem essa coisa assim, os ombros dele estão sempre pra baixo, ele tá sempre te olhando, né, com a cabeça baixa, assim, né, de rabo de olho, como se diz. Então, ele tem essa imagem também negativa, assim, atrelada a ele. Quando a pessoa não encara outra no olho é porque tá devendo alguém, né? Se fez alguma coisa errada. Essa é a interpretação comum. Mas é engraçado que você jogou a bola aí pra minha pauta. Eu acho que a minha teoria, ela parte de uma frase dele que ele fala pra terapeuta. Ele fala: a verdade é que no fim, nós vamos estar sozinhos. É o que a senhora, a avó, fala com ele, né? E isso é interessante porque isso tem um paradoxo muito louco, né? Tipo, você, no fundo, você está sozinho. Se você tem a sua jornada num viés materialista ou espiritualista, você está sozinho. Todo o seu processo emocional, de amadurecimento, é seu, cara. E no final, você vai estar sozinho. Se você pensar no viés espiritualista, você tá mais ainda. Porque você vai ter várias encarnações, teoricamente, sua jornada é individual. Você vai ter, sim, pessoas ao seu redor, vamos pensar dessa forma, né? Espíritos que encarnaram com você, não serão todas as vidas, você estará nesse processo sozinho. Só que o que é interessante é que isso é uma contradição, um paradoxo, que ainda que o processo seja completamente individual, interno, você tem um caminho para essa busca, para esse amadurecimento. E esse caminho são os relacionamentos. O mundo e o meio e as relações, eles são um espelho para você. Deveria ser, na verdade. Porque quando você enxerga esse espelho que está nos outros, é que você vai olhar para dentro de si. Nunca é o contrário. Então, quando você olha o estereótipo, por exemplo, da professora conservadora, aquela pessoa, ela é o raso do raso do raso do raso da religiosidade, e que eu sei que é extremamente perigosa. E que acontece que tem muito. É o máximo do reducionismo. Reducionista, exatamente. É o máximo do reducionismo. E é muito fácil viver dessa forma, porque é mais fácil você lidar com essa simplicidade. Quando você entra no viés do Donnie Darko, cara, buscar qualquer tipo de consciência que vem através de algum tipo de conhecimento é buscar angústia, é você quebrar equilíbrios que você tinha antes, é você quebrar verdades que você tinha. Isso traz angústia, isso traz confusão. O Donnie Darko tá confuso o tempo inteiro, mesmo que ele esteja no processo de amadurecimento, de crescimento. É natural, e isso é difícil pra cacete. E pra mim, ele é a prova de que quanto mais você se aprofunda em alguma coisa, e pra mim sem essa tomada de consciência, mais cinza fica o mundo. Mais há uma dependência do bem com o mal, mais há uma coisa mesclada entre os dois, como você falou. Não é o contrário. Você não vai vendo as coisas cada vez mais separadas e com forças opositoras. Não é, cara. Uma cria a outra. Porra, tanto é que, na filosofia que eu sigo, existe a destruição para a construção por meio dos elementos água e fogo, pô, que tem no filme, exatamente no filme. O fogo a gente tem como energia purificadora, né? Ela destrói algo para construir alguma coisa, né? Ou para revelar alguma coisa. Eu acho que isso é até mais poderoso, revelar alguma coisa. E aqui tem água e fogo, né? Exatamente, tem água e fogo. O fogo é o transporte, no caso aqui, né? E a água é o que... o fogo, aliás, perdão, a água é o transporte aqui, né? De onde vem os portais, o que linka, o que faz as conexões, que faz as conexões das coisas, né? E o fogo é o que revela as coisas, né? O fogo é o que revela. Exatamente. É perfeito, cara. Tipo, e aí, entrando realmente na maneira como eu enxergo o filme, né? Que pra mim caiu como uma luva, o diretor, ele imaginou dois mundos, né? O mundo primário, né? E o mundo tangente. E a gente vê o filme basicamente inteiro no mundo tangente, né? Mas aí eu fiz uma adaptação muito simples pra mim, que é o mundo material, o mundo espiritual, e que faz muito sentido na questão de que o mundo espiritual, nossa filosofia, ele é muito semelhante ao mundo material, é basicamente um reflexo, só que ele tem um detalhe. No geral, o mundo espiritual, ele acontece antes do mundo material. Ele acaba preconizando o que vai acontecer no mundo material. Daí vem uma ideia, por exemplo, assim, vamos imaginar se o seu espírito passou por um acidente fatal no mundo espiritual, obviamente no mundo espiritual você não morreu, você só passou por esse acidente. Só que o seu corpo material, ele vai de alguma forma pressentir isso, ele vai sentir esse peso de que algo está para acontecer com ele. E daí vem aquela ideia de que a gente fala assim, pô, a pessoa às vezes ela não sabe o que é, mas ela sente que algo está para acontecer com ela. Às vezes ela não quer sair, às vezes ela não quer ir pro lugar que ela deveria ir, mas ela acaba indo e sofre um acidente fatal. É isso, aconteceu já no mundo espiritual, teoricamente pela nossa filosofia, esse acidente às vezes trágico, e que em algum momento vai chegar no corpo material. E então o que acontece, assim, o espírito obviamente ele não morre, ele passa pelo acidente, esse acidente vai acontecer no mundo material, e aí sim você tem a morte do corpo material. O espírito continua a sua jornada sem o corpo encarnado no mundo material. E pra mim, o Donnie Darko, ele teve a morte dele, o acidente dele no mundo espiritual. E existe uma ideia de que quando você passa por um acidente muito trágico e muito inesperado, que é o fato de uma turbina cair no seu quarto enquanto você dormia,
pneumonia, eu acho que não há nada mais inesperado do que isso, imagino eu. Você não teve uma doença que você foi compreendendo que você ia morrer e tal. Acontece muito na nossa filosofia de que o espírito ele não aceita a morte, ele não compreende a morte. Foi tão inesperado que ele não aceitou, ele não conseguiu digerir esse acontecimento e ele fica perdido, né? Às vezes ele fica preso àquela dor e àquele sofrimento, às vezes ele continua tentando viver como se nada tivesse acontecido. E pra mim foi o que aconteceu com o Donnie Darko. Não tem como não ser spoiler, mas é mais ou menos o conceito do sexto sentido, é isso? Pode ser, tem a ver. Não sei se pode ser spoiler. Só pra ficar mais claro. Mas tudo bem, tem mais de 20 anos o filme. Tem mais de 20 anos, já demos esse spoiler também, já avisamos e tal. É, já? Então pra mim foi isso, o Donnie Darko ele passa por esse acidente no mundo espiritual que vai vir a acontecer no mundo material, mas não aconteceu ainda. E ele simplesmente ignora. Ele acha de fato que não aconteceu isso com ele. O ponto é, na nossa filosofia, né? Você vai ter que ter, vamos dizer assim, espíritos que teoricamente estão numa situação de mais consciência do que ele, que vão ajudá-lo nesse processo para que ele consiga compreender o que aconteceu, para que ele continue a jornada espiritual dele sem essa revolta, sem essa angústia ou sem esse entendimento de que ele teve a morte material dele naquele momento. Então, no caso aqui do filme, seria o coelho. Aquele coelho macabro, cada um tem o mentor espiritual que lhe cabe, né? Cada um tem o mentor espiritual que merece. Caraca. Então, assim, você tá falando de um adolescente revoltado, e é muito importante, o filme deixa muito claro isso, né? Ele é muito grosso com a mãe, ele é muito grosso com a irmã, né? Ele tá completamente revoltado, angustiado e meio perdido, e ele vai ter esse mentor. De repente, alguém que ele ouviria, né? Se fosse um anjo, se fosse uma coisa com outra forma, talvez Acho que não teria nem acesso a ele, né? Não chegaria lá. E por essa teoria, né, as pessoas também que estão junto com ele, os professores, a própria vovó morte, eles também estão ali para encaminhar as coisas, né? Exatamente. Também colocar ele no... Acontece exatamente isso. Tipo assim, bem interessante. Vamos dizer assim, né? Os espíritos que de alguma forma têm uma afinidade com essa pessoa, e aí eu digo espíritos também que estão encarnados, que estão vivos no mundo material, como no filme. Eles vão interferir na sua jornada direta e indiretamente para que você consiga passar por esse processo de aprendizado que pro Donnie Darko é muito importante naquele momento. Compreender que ele morreu. Só que o que é interessante é o seguinte, o coelhão, ele vai fazer de tudo para direcionar o Donnie Darko para aquele processo, de uma forma bem arbitrária, dura, porque talvez seja a única forma realmente que o Donnie Darko vai obedecer. É apocalíptico, né? Daqui a 28 dias vai acabar tudo, não sei o que tal, né? É isso, cada um tem a maneira como precisa. O que eu acho maneiro é que assim, aí entra no que o Fábio falou. Para que ele obtenha a consciência de reconhecer que ele está morto, né, que ele passou por esse acidente, para ele poder continuar a jornada dele de crescimento, ou seja, poder vir a encarnar de novo e tal, ele precisa amadurecer espiritualmente, evoluir. Ele tá num estado de confusão completa. Para fazer isso, teoricamente, existe só um único caminho. É você, entre aspas, vou botar de uma forma bem figurativa aqui, ter atos, né, benéficos para outras pessoas, ter atos de bondade. E aí que tá, ele entra num processo de missão, de receber pequenas missões que vão ajudá-lo nesse processo para que ele vá começar a limpar, vamos dizer assim, esse espírito confuso que ele tem. Que é isso, é uma troca. Nesse processo ele amadurece e ajuda outras pessoas nesse processo. Porque ele dá um tiro na cara de uma pessoa no meio desse processo, né? Ele dá um tiro na cara da pessoa no meio desse processo. Não sei se funcionou muito bem. É o que eu falei. Cada um está vamos dizer assim, na região. Eu acho que é muito claro como as missões que ele vai receber tem muito a ver com quem ele é. Mas você percebe, olha o que está acontecendo com o Donnie Darko ao longo do filme. Ele deu um tiro no olho do cara lá que é bizarro. Mas, cara, ele tá visivelmente mais gentil com a família, mais companheiro. Ele tá apaixonado pela namorada. E ele vai desenvolvendo exatamente um olhar completamente diferente para as relações. Completamente diferente para a humanidade. Ele tá amadurecendo. Ele deu o tiro no olho lá do coelhão, mas ele tá amadurecendo. Do Frank. Eu não vejo o filme de forma tão diferente de você, na verdade, não. Olha, Rodrigo, assim. Só que pra mim, o filme, ele é basicamente sobre realmente esse processo de amadurecimento dele. Esse processo de amadurecimento da psique dele. A teoria do lado mais ficção científica aqui da coisa, começando, né? Pra mim, a gente tá num universo aqui cíclico. Eu concordo com o Gabriel nesse sentido. A gente tá num universo cíclico, aconteceu uma falha no sistema ali e a gente precisa corrigir essa falha. E a partir daí você começa um ciclo pra corrigir essa falha, né? Pra tentar resolver esse problema que foi criado. Como a gente tenta resolver esse problema? Aí eu passo pra uma perspectiva, Fábio, me corrija se eu falar alguma besteira, de como
funciona o machine learning. Caraca, vamos lá. Você não esperava, não. Que é uma técnica de inteligência artificial. Eu estava esperando isso. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Né? Normalmente, nessa técnica, você dá um ponto A pro computador ali e ele tem que chegar no ponto B. E você não diz pra ele como é que você faz pra chegar no ponto B, certo? E aí, a partir daí, o computador vai começar a tentar milhares de formas diferentes de chegar no ponto B. Ah, beleza. Vamos colocar isso em inteligência artificial, não machine learning. Ah, ok. Então não é machine learning. Isso pode ser uma então, busca, uma grande busca. Que é normalmente como o pessoal faz. O pessoal faz, por exemplo, com um jogo, né? Um labirinto, né? Então, como é que ele vai sair do labirinto? Primeira tentativa, ele vai sair do ponto A, vai dar de cara na parede. É uma busca. E aí a partir daí, o computador vai tentando infinitas vezes até que ele chega na saída do labirinto. Gostei. Então, pra mim, a gente tá nesse universo cíclico de que a gente tá tentando de todas as formas. Normalmente é um tema clássico de filme de viagem no tempo, né? Dia da Marmota é assim, você vai tentando até... A Marvel é assim. Doutor Estranho fala que só tem uma solução. A Marvel é assim, exatamente. Então, só que o que funcionou assim também? Como é que a gente chegou onde a gente chegou? Mais ou menos dessa forma. A evolução é isso, A nossa evolução funciona dessa forma. A seleção natural funciona dessa forma. Grande busca. Algoritmo genético. Exatamente. Nossa construção social também funciona dessa forma. Claro. E todo esse processo gera pra gente conhecimento. Por isso que no filme, as pessoas, elas não sabem exatamente por quê, mas elas têm uma intuição do que elas têm que fazer. O professor de física, ele tem a intuição que ele tem que dar o livro pra ele. Ele tem a intuição de que ele tem que quebrar o negócio da escola pra poder, mas ele não sabe por quê, porque foi esse conhecimento acumulado ao longo do tempo. Você imagina que eles estão revivendo essa mesma história várias vezes até achar a solução. Até a que deu certo. Que resolve. Deu certo, que é essa que a gente tá assistindo. Exatamente. Que maneiro. E esse é o processo que a gente normalmente faz na sociedade também. Que a gente começou lá atrás, se destacando lá da linha dos primatas, e a gente vem tentando, né, resolver os problemas. Cada vez surge um problema novo e a gente vem tentando resolver esses problemas ao longo do tempo, das mais diversas formas possíveis. Então, até a gente chegar a entender que plantas a gente pode comer ou não hoje, a gente precisou passar por isso. Muita gente morreu no caminho, né, provando e tal. E hoje em dia a gente já tem um conhecimento científico muito mais avançado. A gente tem outras problemáticas para resolver. E aqui, esse conhecimento acumulado, para mim, ele tá acumulado nessas pessoas que encaminham o Donnie. A professora que ali é mostrada dessa forma maligna, maléfica, sim. Qual professora? A Kitty ou a Drew Barrymore? A Drew Barrymore. Tá, beleza. A Drew Barrymore, da forma que ela aparenta, né? Daquela forma ali, como a gente já comentou, daquela forma mais dark ali, né? Manipulando os alunos. Libidinosa. Né? Exatamente. Um conceito de um demônio feminino que a gente tem, né? Clássico, né? Então ela tá ali passando conhecimento pra ele. E a trajetória do Donnie é muito ditado por essas pessoas. Total. Pela família dele, pelos pais, ou seja, pessoas mais velhas, pessoas que têm conhecimento, pelos professores, a área acadêmica, né? Os ensinamentos que a gente vem coletando enquanto sociedade, e por uma cientista, né? Tem uma cientista que é a vovó Morte lá. Então ela passa pra ele conhecimento também. Pra mim, o conceber, e a gente às vezes pensa muito nossa história da perspectiva individual, e a gente às vezes acha que a nossa história tá sendo escrita pra gente, só que na verdade ela tá sendo escrita coletivamente. Essas pessoas que estão ali colocando a gente no caminho certo, tentando fazer a gente dar certo, fazendo a gente tentar resolver os problemas, né? Que o problema dele, do Donnie imposto, era passar dessa fase, né? Era amadurecer. Então, passar dessa fase da adolescência, ela foi encaminhada por essas pessoas, que aparentemente surgiram na vida dele de forma aleatória, numa coincidência de destinos que colocaram ele ali. Mas não, na verdade elas fazem parte de uma construção coletiva que foram encaminhando ele pro melhor caminho, entendeu? Então, ele chegou no final ali por causa dessas pessoas. Essas pessoas não estão ali, assim, ao meu ver, né, Rodrigo, discordando de você, não estão ali por um destino ou porque estava escrito dessa forma. Sim, elas estão ali porque elas estão construindo essa sociedade junto com a gente. E no momento que ele entende que ele, no final, ele morre, é uma morte do indivíduo, digamos assim, né? Ele entende que ele faz parte de um todo. Não, eu acho que sempre tem muito a ver. Essa questão, por exemplo, de destino, essas coisas assim, se você pensar, esse emaranhado que você está falando, ele, de alguma maneira, ele vai existir na teoria espiritual, né? Porque se você pensar que, na verdade, pra gente, as encarnações são grandes acordos, não existe um senhor velho guiando quem encarna, quem não encarna e quem faz o que quer fazer. São grandes acordos. E eu venho com o meu predestino e destino. Meu predestino seria um checkpoint importante que eu deveria passar, que provavelmente eu vou passar, mas não é certo.
não é certo. Agora, são acordos, são coisas que eu abertamente me propus a passar por isso, né? Por algum motivo. E aí eu vou ter afinidade com pessoas, afinidade com coisas, afinidade com situações, né? Que vão entrelaçando isso de uma maneira muito mais orgânica do que a palavra destino parece nos passar, né? O que eu acho maneiro no arco do Donnie, nessa questão da missão, é que tem muito a ver com ele, e a gente percebe essa evolução dele. E tem a ver com o que o Fábio falou. Por exemplo, a missão dele de inundar a escola. Quando ele inunda a escola, isso vai ser uma peça importante no tabuleiro para que ele conheça a Gretchen, que vai ser um personagem muito importante para ele nesse processo de transformação, né? Não só porque ele vai encontrar um motivo para o sacrifício, mas também é importante para ele mudar a maneira de enxergar as relações. E o ser humano, obviamente. Só que olha que engraçado como é que a gente começa a pensar em ação e reação. O bem vai gerando mal, o mal gerando o bem. Ele inundou a escola. Quando ele inunda a escola, naturalmente existe uma força opositora muito grande naquele momento, em que você vai ter a professora conservadora ganhando força, mandando queimar todos os livros. E demitindo, A Drew Barrymore vai ser demitida. Você tem o diretor também ficando ainda mais rígido, né, no conservadorismo dele. E você tem o pior. A professora conservadora tem tanta força que ela consegue colocar quase que completamente aquele guru macabro do mal na escola. Então, a impressão que dá é que o ato do Donnie fortaleceu pra caramba, entre aspas, o mal que há naquela escola, naquele microcosmo. Só que isso também tem a ver com essas contradições maneiras, porque é natural, né, e eu vou colocar de uma forma bem quadrinhos aqui, né, que, né, para que você possa solucionar o mal, que você possa lidar com o mal, você tem que tirar ele do fundo e colocá-lo na superfície. E esse processo dele sair do fundo para a superfície, naturalmente, num primeiro momento, vai dar força a esse mal. Então, se você enxergar aquela escola com um microcosmo que tem um lado muito sombrio ali, ele foi para a superfície. O que aconteceu nessa superfície? Você tem uma professora ultraconservadora que tem muito poder ali, mas que começa a se mostrar claramente a pessoa que é. Então, por exemplo, a mãe do Donnie começa a perceber quem é aquela mulher com mais clareza. Né? O Donnie percebe mais quem ela é e começa a ter força para confrontá-la. Porque eu acho também, Rodrigo, complementando o que você está falando, o mal, nesse contexto, às vezes, que a gente está colocando, ele muitas vezes é revolucionário. Você fugir desse ciclo é um ato revolucionário. E isso, às vezes, é visto de forma muito negativa pelas pessoas, né? E é por isso que o Frank é o diabinho que fica ali falando, cara, pô, vai além. A gente conseguir dosar, ouvir o Frank falando e fazer, né, o que a gente tem que fazer é o ato de amadurecer, né? Exatamente. Essa escolha de palavra do Caio justamente como um ato revolucionário, né? Porque a revolução, ela passa justamente por esse processo de destruir para construir, que é exatamente toda a temática do filme, que é abordada nas aulas, que é abordada no próprio filme em si, né? Que ele tem que destruir a vida dele pra a sociedade florescer. Tá sempre dentro dessa dinâmica. E aí entra também justamente toda a questão política que a gente abordou no início, né? Sobre um conservadorismo e sobre algo que seria mais progressista ou que estaria destruindo alguma coisa, né? Em última instância, talvez revolucionária, sabe? Assim, e né? Pra deixar claro, né, Gabriel? A gente tá falando aqui revolucionário num contexto de oposto a reacionário, ou seja, você quebrar ou manter o status quo, né? De destruir pra construir, justamente. Não, então, mas eu acho que reforça o que vocês estão falando, porque esse movimento de forças opositoras, a gente coloca como bem e mal, mas isso é só uma forma de você enxergar isso, obviamente, né? Porque é isso, é um ato de destruição e reconstrução o tempo inteiro, né? Teoricamente, o ato do Donnie, que é uma missão dele, teoricamente, para amadurecer, é uma missão para que ele cresça, parece um ato, como o Fábio falou, um tanto questionável. E que vai gerar o fortalecimento, entre aspas, desse mal que há naquele meio. Porque você percebe, parece, para mim, o Donnie, ele é uma força de limpeza daquele meio. Ele tá ajudando a limpar aquele meio de alguma forma, né? Tanto é que quando ele chega naquela menina que ouve, que fica usando os fones, no início do filme, o Donnie, ele tem uma postura bastante reprovável, sabe? Tipo, ele é assim com a irmã, ele defende essa menina meio mais ou menos, quando os amigos dele são meio grosseiros com ela, ele defende meio se esquivando. Ele se defende meio se esquivando, mas esse processo da jornada do herói dele, que vai amadurecendo ele, vai tornando ele também mais determinado frente aos desafios, frente ao que ele tem que enfrentar. Tanto é que na escola, ele é uma força de limpeza dessa escola, uma força purificatória, vamos colocar assim, que ele chega pra ela, tira o fone e fala, você vai ter um ambiente melhor pra você daqui a pouco. Ele fala isso pra ela. O que ele tá dizendo ali? Isso aqui vai ficar melhor. E ele é uma dessas forças, só que ele vai ser uma força condizente com quem ele é. E ele é o Donnie Darko, um adolescente revoltado. Então assim, a água é isso. Só que aí você percebe, o guru em evidência, ele começa a ser questionado. A professora conservadora em evidência, forte, começa a ser
questionada. O Donnie Darko começa a ganhar força para questionar essas forças opositoras. E quando ele recebe a missão de queimar a casa dele, ele nem refuta. Ele só vai lá e queima. E o ato de queimar aquela casa, como a gente falou, limpa aquele meio e revela o mal completamente, né? Vai revelar quem é aquele guru completamente. Pra mim é isso, como se fosse atos que estão limpando aquela região, e ele é um catalisador disso. Ele é o herói desse processo. Mas na verdade é um processo pessoal. No fundo é só isso, é um processo pessoal. O que importa é a jornada dele no final. Como eu falei, tudo leva pra si. Você vai perceber que quando ele conhece a Gretchen, na verdade ele tá descobrindo um novo olhar para as relações, um novo olhar para que é essa humanidade. Na verdade, o Frank faz parte dele, né? O Frank tá ali dentro dele, né? O Frank Exatamente. Ele, na verdade, tá começando a se ouvir mais e se aceitar mais, né? E esses atos dele vão fazendo as coisas mudarem. O Frank pode ser interpretado de várias formas. Isso é muito legal. Você percebe que ele vai amadurecendo quando ele vai mudando a forma de se relacionar com as pessoas. Ele vai ficando mais intransigente, mais firme contra, entre aspas, o mal, e mais acessível com as pessoas, os familiares. E aí, quando você chega no final desse arco dele, é quando ele vai perceber que, como eu falei, o caminho de Deus, entre aspas, é o caminho lógico pra ele, por tudo que ele acabou de aprender e tudo que ele sabe que ele tem que continuar aprendendo. Não existe outro caminho melhor. Então ele só opta por ele. É quando ele aceita a morte dele, que vai vir fisicamente, né? Veio espiritualmente, agora vai vir materialmente. Ele aceita essa morte e tudo que essa morte traz com ela. Porque ele conseguiu mudar o meio, entre aspas, vamos dizer assim, e ele conseguiu se mudar para conseguir aceitar a conclusão, vamos dizer assim, dessa vida material. E aí você percebe que os atos que ele teve, entre aspas, na minha filosofia, espirituais, vão afetar os espíritos de todo mundo que ainda tá encarnado no mundo material. Então você vai perceber, por exemplo, no final do filme, que o guru, ele não foi preso no mundo material, entre aspas, ainda. Mas, provavelmente ele vai, e você já percebe que ele tem um peso sobre ele, porque espiritualmente ele já foi descoberto e condenado. Condenado não, mas descoberto, né? O peso sobre o Frank, por exemplo, de ter mentorado, vamos dizer assim, o percurso do Donnie Darko, mas com a consciência de que o ciclo dele também material, talvez esteja perto do fim. Que é a cena que toca Mad World, do Tears for Fears. Mad World, exatamente. Que é foda demais. Mas são ciclos. E que mostra que as pessoas absorveram tudo que... O ciclo fechou, mas as pessoas absorveram aquelas informações todas, E que são ciclos dentro de uma jornada gigante. É isso que o Donnie Darko aceita. Sim. Que eles absorveram, isso é meio que questionável no filme, na cena final, em que a garota, né, a namoradinha lá, a Gretchen... A cena pra mãe. A cena pra mãe, né, as duas se reconhecem, sendo que, né, no universo primário, as duas não se conheciam ainda. Exatamente. Agora, vocês colocaram os pontos de vocês, a teoria de vocês. Beleza. Eu coloquei a minha, que eu gosto muito particularmente. Tudo bem. É bíblica. Manda pro Kleber Mendonça. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa aqui trazer também esses bastidores do diretor, de como ele viu o filme depois que ele fez o filme. Elaborou a teoria e aí ele explicou o filme. Até pra entrar em contraponto ao que a gente tá colocando, vamos lá, né? A gente tem que trazer a visão do diretor, né? Não, então, só pra esclarecer, o diretor ele não sentou e explicou literalmente qual é a teoria do filme. Ele, na verdade, fez um segundo filme, que é uma versão do diretor, e fez um livro, né, Gabriel? Sim. Gabriel leu, que ele mostra trechos do livro lá do que a vovó Morte colocou, né, do livro que ela escreveu. Sim. E aí, com base nisso, né, uma das teorias que já se tinha ficou mais clara. Exatamente. Isso, na verdade, é uma conjectura que as pessoas fizeram. Não é literalmente o que ele falou, mas é o que deixa mais claro, né, da teoria. Então, ele escreveu, né, realmente ali pra servir de base pra ele, e anos depois ele publicou aquele livro que o professor de física entrega, né, pro Donnie Darko, que foi escrito pela vovó Morte, né, o Filosofia da Viagem no Tempo. É engraçado porque esse livro, ele é escrito mesmo, o livro que ele publicou é escrito mesmo pela vovó Morte, parece ali uma dedicatória, porque a vovó Morte, antes ela era freira, né, o filme fala, né, que ela era freira e tal, e teve, de repente, acontecer algo na vida dela que ela mudou, né, subitamente de vida e virou professora de física e tal, né, e aí o livro começa com a dedicatória dela, as irmãs e tal, e aí é um livro, cara, muito louco, que é explicando as regras. Me lembrou muito Death Note, sabe? O Death Note, que tem as regras de Death Note, que são regras meio que aleatórias. Por que são assim? Não sei, porque é assim, tá escrito no Death Note, que é as assim. As regras são assim, acabou. São assim, exatamente. Então lá tem as regras desse universo. E é meio que isso. E lá vai sendo explicando que é o universo tangente, né? O universo tangente, que é um universo que surge de tempo em tempo,
né? E esses universos tangentes, ninguém sabe exatamente por que surgem, mas eles têm uma duração precisa ali, né? De 28 dias e algumas horas, alguns minutos. Mais ou menos aquele tempo que aparece no filme, que é mais ou menos o tempo do ciclo lunar. Esses universos tangentes surgem, né, como uma cópia temporária do nosso universo, que é o universo primário, e eles se autodestroem nesse período. E a gente não fica nem sabendo da existência desses universos aqui no nosso universo primário. Entretanto, pode acontecer de tempo em tempo de um objeto, um artefato, passar do universo primário, né, para o universo tangente. E esse objeto que passa de um universo para o outro é chamado de artefato, né, ou artefato. Né, e normalmente ele é feito de metal. De água ou metal, né, ou uma mistura de ambos. E aí tem vários exemplos nesse livro de históricos de coisas que já foram artefato, como a ponta de uma flecha, uma espada de um cruzado, etc e tal, sabe, que foram artefatos que passaram em outras épocas. E quando esse artefato chega, né, no mundo tangente, no universo tangente, né, ele é recebido por um receptor, uma pessoa que é chamada de o receptor, que ninguém sabe exatamente por que aquela pessoa é escolhida como receptor. Aí que começa a doideira, né? Mas esse receptor, ele, juntamente com a missão de levar aquele objeto de volta pro universo primordial, ele recebe superpoderes, né? E ele tem poder de controlar, conjurar fogo e água, força, telecinese e tudo mais. Mas ele tem superpoderes, de fato. Pra completar essa missão. Não, exatamente, assim, o objeto, ele tá duplicado. No caso, nesse filme aqui, né, o objeto, ele é a turbina do avião, né? Que tá duplicado no universo original e no universo tangente, né? O que acontece? A turbina do avião caiu do universo original e, por uma fenda, né, foi pro universo tangente. Então, no universo tangente, tem duas turbinas de avião. A do avião mesmo que tá lá, né, no aeroporto, e aquela da turbina que chegou do nada, que apareceu do nada. Essa duplicidade, né, de objeto é um paradoxo que vai destruir aquele universo. Então, né, o receptor precisa, ele recebe esses poderes, né, de um jeito meio místico, de um jeito meio divino, depende da interpretação da pessoa, né, com o objetivo de levar aquele artefato pro universo original. E aí, uma doideira, cara, que o diretor fala na entrevista, que ele só não colocou, pra mim, ia estragar o filme num grau que ia virar tipo a caixa que eu falei no início, sabe? Que aparece os efeitos práticos. Mas aí foi por questões orçamentárias, sabe? Que ele não colocou o Donnie Darko levitando e colocando o machado na cabeça lá daquele cachorro, sabe? Ai, não tinha orçamento pra fazer efeitos especiais tão grandes, sabe? Mas senão ele ia colocar aí, assim, perguntaram pra ele, por que né, não dá pra ver que o Donnie Darko tem superpoderes no filme, né? Por que você não colocou ele, né, com superpoderes? Ele falou, não, por uma questão orçamentária, porque senão o ideal seria colocar ele levitando e colocando o machado na cabeça. Melhor sem superpoder. Ele ia estragar o filme no grau. Esse é um caso de um filme que foi salvo pela falta de dinheiro. Exato. Quando o Gabriel fala assim, ó, porque o receptor, ele tem superpoderes, ele pode criar água e fogo. Pô, fica muito legal quando tu imagina que ele inundou a escola e queimou a casa de uma forma completamente humana, mas fica legal, porque ele criou água, ele criou fogo, ele destruiu as paradas. É legal essa relação. Agora, se ele tivesse criado com as mãos dele, com a força da mente dele, a porra da água e a porra do fogo, ia ficar muito ruim. Pelo amor de Deus. Fica muito tosco. Não, e ainda tem, né, a desculpa lá, como é que é o nome, Gabriel, do povo que... Gabriel vai chegar lá. Então, aí tem os manipulados. Tem os viventes manipulados e os mortos manipulados, que recebem a missão de induzir o receptor a cumprir a sua missão. De ajudar o receptor. No filme aqui, o morto manipulado, obviamente, é o Frank, né? Não só o Frank. A Gretchen também é uma morta manipulada. Sim, porque os dois morrem no universo tangente. Ela morreu, pô. Ela morre? Ela morreu no universo tangente, né? Os dois morreram no universo tangente. Então os dois são considerados mortos manipulados. E os vivos tangentes é o professor e a professora. Não, né? o vivo tangente é uma galera. É uma galera. Eu tô muito perdido. Até o Cunningham é considerado um vivo manipulado, porque ele teoricamente deixou a carteira... Vivo tangente. Vivo tangente. Pra tu ver que a teoria é ótima, né? Vivo tangente. Ele teoricamente deixou a carteira cair na porta da casa dele pra ele descobrir que aquela era a casa dele. Onde ele mora. E invadir. Não, mas é isso mesmo. Tipo assim, os vivos tangentes. Os vivos manipulados, eles teoricamente, eles ajudam inconscientemente. Alguns têm um pouco mais de consciência que outros, mas eles ajudam o receptor a concluir sua missão, porque a missão dele fará com que o universo primordial se mantenha vivo. Exatamente. Né? A professora, por exemplo, ela escrevendo lá Selador na lousa, vai fazer o Donnie Darko se lembrar da Selador e invadir. Ela só usa livros que ajudam o Donnie Darko a ir percebendo a missão. A cumprir sua missão. Que ele tá percorrendo. Né? Aliás, uma curiosidade, Selador é a palavra mais linda da língua inglesa por um linguista. Sabe quem é esse linguista? É o
Tolkien. Ah, é? Ah, caraca, O Tolkien, realmente. na verdade, que falou isso. Maneiro. Até o cara que fica lá vendo ele se beijar, que ela não se beija por causa dele, não, tem um cara olhando pra gente, até esse cara é um vivo manipulado, tanto que ele aparece no final depois. É um vivo Com a manipulado. mesma roupa. Ele aparece no final com a mesma roupa. Ele foi manipulado pra usar sempre a mesma roupa. Por fim, né, nesse livro aí, a única coisa final é que quando esse universo tangente é destruído, né, os vivos, eles têm uma breve lembrança do que aconteceu naquele universo tangente, sabe? Aquilo ali vai pra memória deles, né? Então, por isso que quando, né, no final do Donnie Darko, é literalmente isso, tá? Eu falo isso, parece meio tosco, mas no final, quando ele opta por usar seus poderes de telecinese... Telecinéticos. Pra arrancar a turbina do avião da mãe e enviar ele no portal pra outra dimensão... Pro mundo primário? Pro mundo primário, exatamente, né? Ele faz isso de forma telecinética mesmo, sabe assim, né? Ele vai pro topo da colina e a missão dele é essa, a missão né? dele, essa é a missão dele. Ele arranca o negócio e ele abre o portal através da água. Abre o portal e taca no portal em cima da casa dele, né? E aí todo mundo recebe, no universo primário, recebe a história, né, do que aconteceu naquele universo. E aí o Frank coloca a mão no olho, né? Que ele tem a sensação que tomou um tiro. O cara lá, o pedófilo, ele acorda no meio da noite, assim, meio tenso, né? Como se tivesse sido descoberto, né? Todo mundo tem essa percepção do que aconteceu no outro universo. E o Donnie, ele começa a gargalhar. Ele recebe, né, tudo que aconteceu, ele sabe que vai cair a turbina aí na cabeça dele, sabe, tal, e a reação dele, que isso que é um pouco, abre-se um debate, né, o que quer dizer essa gargalhada dele no final do filme, né, porque todo mundo recebe a informação, né, do que aconteceu no universo tangente, então ele também recebe, né, antes de deitar na cama, a informação de tudo que aconteceu, de que tá indo cair uma turbina na cabeça dele. É uma intuição, né, não é uma informação, né, é uma intuição, é uma sensação, um sentimento, é mais uma sensação, né. Ok, não, mas tudo bem. Mas olha só, no meio de toda essa loucura, eu acho que tem um ponto bem legal, que é a Vovó Morte, pô. A Vovó Morte, ela é uma viva manipulada muito importante, e ela escreveu o livro imaginando que chegaria no escolhido, que obviamente vai se tornar o Donnie Darko, e ela está esperando na rua não só para gerar o acidente, né, que vai matar a Gretchen, que é muito importante para que ele aceite o sacrifício, mas ela também tá esperando a carta dele, a carta do Donnie Darko. É por isso que toda hora ela olha a caixinha de correio. Na verdade, o que se comenta é que, na verdade, em algum momento no passado, porque conta uma historinha lá que ela era freira e depois escreveu o livro, né? Virou cientista e escreveu o livro. Então é que, na verdade, ela foi uma receptora em algum momento. Pode e aí ser. ela teve essa viagem em outro universo paralelo e voltou. E aí ela escreveu. Eu gosto mais da nossa interpretação. Eu também gosto mais das nossas interpretações. Sim, muito mais. É isso que aconteceu na caixa. Ele tinha uma boa premissa e recebeu dinheiro suficiente pra estragar seu próprio filme. Inclusive, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ver a versão do diretor, não vejam. Não vejam. Porque ele literalmente, e aqui é literalmente mesmo, coloca o livro na tela pra você ler esses trechos do livro, pra explicar o que acontece. Ele coloca as páginas do livro na tela. Mas é o que eu penso, assim, um bom filme, ele não pode ser limitado pelo orçamento. Tem que ser bom mesmo com orçamento baixo. Aí ele sabe que é bom mesmo. O que não é uma verdade aqui, porque se ele tivesse orçamento ilimitado, o filme seria pior. Sim, o filme seria pior. Será que o destino não favoreceu ele aqui, não? De fazer esse filme dar certo? Tá aí, Porra, tá aí. total. Todos esses atores que toparam participar, o pessoal da fotografia, tudo são viventes manipulados. Porra, ele é o Donnie Darko do próprio filme dele. É. Porrada de manipulado vivo ajudando ele ali loucamente. De morto manipulado ajudando ele na direção. Ele é o Donnie Darko, ele não fazia ideia do que tava fazendo direito, foi manipulado, né, pra fazer um bom filme, né, E cara? deu certo. Deu E certo. no final o Rodrigo vai falar que foi Deus. Foi Deus, que ajudou ele, guiou ele no caminho No certo. final ele foi ajudado, ele conseguiu fazer lá a missão dele de forma majestosa, gerou um clássico e morreu depois. É exatamente o Donnie Darko. Morreu artisticamente, né? Literalmente Morreu isso. artisticamente depois, exatamente. Tá aí a metáfora da isso aí. morte, muito né? bom. A metáfora da morte artística do diretor de Donnie Darko. Tadinho. É isso, se você curtiu esse podcast, curtiu acompanhar a gente aqui, você pode continuar acompanhando as nossas discussões nas nossas mídias sociais. Então acessa o Enquadrando do Twitter lá em @enquadrando_. Acessa no Instagram em @enquadrando_oficial. Também acessa a gente lá no YouTube. Em breve teremos mais surpresas sobre projetos que vamos fazer. E se você quiser pode mandar um e-mail para contato@acaboudeacabar.com.br lá do nosso padrinho Gabriel Gaspar e acessar o Acabou de Acabar também. Olha né? só, o Daniel não tá aqui, mas tu tem que falar do TikTok também, que a gente tá lá. @enquadrando_oficial. Ah, a gente tem TikTok, @enquadrando_oficial. É isso aí. Isso, cara, muito bem lembrado. Então é isso, galera. Um grande abraço e bons filmes.
Eu engasguei. Bola de pelo, né? Uma bola de pelo aqui. E inevitabilidade ao mesmo tempo, fala né? de Isso novo. que dá uma... a melancolia, né? Que desde que o Kleber Mendonça compartilhou o tweet dele, falando de coisa religiosa, ele agora, todo filme tem uma teoria. Tudo ele encaixa na Bíblia agora. Ele agora é assim. Tudo ele quer encaixar com a Bíblia, ele quer encaixar na Páscoa, é isso. Mas eu sou um grande fã da mitologia católica. Olha isso aí, vamos receber hate na internet. Provocador. Provocador.